Voz Brasil. Vamos falar de um assunto que eu sei que todo mundo já teve alguém, algum caso na família, algum problema, se não foi com você mesmo, carne esponjosa. A gente sempre fica na dúvida o que é a carne esponjosa, o que provoca, o que pode ser. O doutor Gustavo Muri, que é o otorrinolaringologista, gente, ele vai esclarecer pra gente quais os problemas, né, o que isso pode causar. Bem-vindo, doutor, tudo bom? Boa Tudo. tarde, como é que Queria vai? que você falasse num português bem claro, explicando pra gente, né, quais os problemas para quem possui, quem tem carne esponjosa e o que é essa carne esponjosa, o que provoca, né? Claro. A carne esponjosa é uma estrutura do nariz, da garganta, que faz parte da imunidade, através das amígdalas, da adenoide, ou propriamente a anatomia do nariz, como as conchas nasais. E levam esse nome porque elas incham, dependendo de certas circunstâncias, alergias, infecções, elas podem aumentar de tamanho. Então, por isso Pela uma reação alérgica? sim, uma reação alérgica, uma infecção, Aí vai piorando? vai aumentando, né, vai ficando Sério? maior, então por isso esse termo esponjoso, né, que ele Vai aumentando. vai aumentando de tamanho. E como a gente percebe? Sutilmente dá para perceber que você tem ou só indo no otorrinolaringo? A principal queixa é a obstrução nasal, Respiração? respiração Pode levar ao trancada. ronco? Sim, respirar muito pela boca, acabar tendo uma obstrução maior, uma dificuldade maior, em crianças não conseguir se alimentar, na hora da alimentação ter dificuldade, né? Porque respira pela boca. Então, ou respira ou se alimenta. Nesse sentido, assim, tem bastante reflexo na infância. Doutor, você pode nascer com a carne esponjosa ou ela Como eu desenvolve? falei, Tem uma idade X que ela aparece? a carne esponjosa, ela é normal, todos nós temos. O problema é quando ela fica muito grande, né? O que a gente chama de hipertrofia. Hipertrofia dos cornetos, hipertrofia das amígdalas. Na verdade, são estruturas normais no nosso organismo, mas em algumas circunstâncias elas ficam maiores que o normal. E é aí que vem as complicações, a doença, os sintomas. E na infância também pode desencadear, aumentar? Sim, sim. Podemos dizer assim, popularmente, quando a gente fala da infância, carne esponjosa, a gente se refere à adenoide, de maneira leiga, né? E o auge do crescimento da adenoide é por volta dos 2, 3 anos de idade. 3? Exato. E Nossa, aí, neném, né? exato, é muito essas estruturas para a imunidade da criança, né, a imunidade celular que a gente chama, são muito importantes nesse momento que ainda não está pronto os anticorpos. A criança tem uma certa fragilidade na Nossa, deve ficar imunidade. irritado também, né, tadinho? Sim. Que dói? Na criança, a cirurgia, o pós-operatório é bem tranquilo. No adulto, já é um Sério? pouco mais complexo. É uma cirurgia de baixo risco, porém, a recuperação no Chatinha. adulto é um pouco mais difícil. Chega a levar 3 semanas, um mês com dor. Um mês com dor? Exato. Gente, vou liberar para vocês, 964-450532, é o WhatsApp do programa, tá? Se vocês quiserem fazer uma pergunta, a gente está falando sobre carne esponjosa, doutor Gustavo é otorrinolaringologista e a gente está esclarecendo todas as dúvidas. Aproveita que o momento é este. Ela está por trás, na maioria dos casos, assim, doutor, de ronco? Ou pode ter também, você pode estar com a carne esponjosa e não ter o ronco? Se a gente for falar das crianças... Sim, vamos falar das crianças, vamos falar dos adultos. 90% dos casos de ronco e apneia do sono em crianças... Apneia também é? Às vezes, sim, criança pode ter apneia do sono também. Apneia é perigoso, né? Muito perigoso. Claro, a longo prazo, né? São os efeitos bem a longo prazo. E a criança, a gente pode considerar, sim, a carne esponjosa, a adenoide, sendo a grande responsável por esses casos. O adulto, de novo, a gente não vai descartar problemas de ordem da garganta, mas já é mais multifatorial, o peso influencia muito, a anatomia da face, do pescoço, um pescoço mais curto, aquele paciente que a gente chama de retrognata, que tem queixo mais para trás. Isso vai trazendo alterações anatômicas que vão se somando e ocasionando ronco, apneia no adulto, sendo mais multifatorial. E na criança, a criança começa a ficar irritada, né? Os sinais que a criança pode começar é dor de garganta, essa reclamação assim, e o ronco. No adulto também, os sinais são os mesmos ou não? Na criança, a primeira coisa que a gente nota é a dificuldade do ganho de peso, um sono agitado,
aquela criança que a gente chama assim mais irritada ao longo do dia, olheiras, aqueles sinais clássicos assim de rinite, de alergia. No adulto, já começa as queixas a ser mais assim focadas no sono não recompensador, problemas no trabalho, pega no sono fácil, a esposa Porque não reclama. dorme direito? Exato. E geralmente é o companheiro quem Percebe, né? motiva o paciente a procurar ajuda, porque ele já ronca há tanto tempo, nunca ninguém reclamou, até que um dia. E é um ronco diferente? Porque tem vários tipos de pessoas que roncam, e nem todo mundo tem a carne esponjosa. Dá para ter um diferencial? A pessoa Não, identificar pelo ou ronco não? não. O que a gente pode deixar assim, até explicar, né, para o público, é a questão das apneias, que são as paradas. As paradas enquanto você está respirando. A pessoa vai roncando, cada vez roncando mais alto, cada vez mais dificuldade de respirar, até que ela para de respirar. Mas sente dor, doutor? Não, não sente nada. Não sente dor? Nossa, eu já pensei que tivesse dor de garganta. Não. Nesses casos de apneia do sono, não. Não, na apneia não, mas na carne esponjosa. Entenda que o quadro, quando é crônico, o organismo vai se acostumando Eu estou àquilo falando, né? ali. Porque aí você poderia imaginar que pudesse ter uma dor. Se você for ver uma coisa aguda, assim, você nem dorme aquela noite que o nariz está trancado. Agora, um quadro que já é crônico, um momento que você, 1 mês, 2 meses, aquilo vai passando e vira o seu normal, né? O seu sono normal. Certo. Tá chegando perguntas, doutor, mas eu também tenho uma curiosidade também Pois não. de saber quando você está, se pode, a carne esponjosa está muito avançada, ou se pode depois desencadear algumas outras enfermidades. Mas tá, ó. Olá, eu sou o André de Limeira. Olá, André. Cadê? André. Eu sou o Pedro de Mauá, minha esposa ronca muito. Pode ser carne esponjosa? Qual a idade da esposa? Qual a idade da esposa? Mas sim, a gente tem que... Uma possibilidade, pode ter que descartar, né? Mas como eu falei, no adulto, a doença é multifatorial. Peso, anatomia do pescoço, anatomia da face orofacial e o tamanho das amígdalas, claro, desvios de septo. No adulto, a gente acaba tendo... É maior a probabilidade de ter um problema em diversas áreas que não só na garganta, na amígdala, como na criança. Tende a ser mais limitado o problema, vamos dizer assim. Então, igual eu te perguntei, quando você tem essa carne esponjosa, ela pode desencadear uma outras enfermidades, umas outras... Sim, situações? uma coisa que, com exceção à apneia do sono, né? As infecções de amígdalas, elas podem virar urgências e infecções bem graves, no sentido que existem espaços de comunicação entre a amígdala, o pescoço e até o mediastino, que é a região do coração. Então, potencialmente, podemos falar que uma infecção de amígdala pode descer até esses tecidos, essas áreas mais nobres do organismo, né, como E aí, o que o acontece? mediastino. No passado, quando não existia antibiótico, Infecção generalizada. era uma tragédia, né, mortalidade de 40%, 50% dos pacientes que evoluíam com mediastinite. Hoje em dia é bem raro chegar a esse ponto. O que a gente pode ver são infecções profundas do pescoço. São os abscessos, paramidaliano, parafaríngeo, e é aí que começa o risco. Quanto mais profundo o abscesso, mais chance de virar uma doença grave, né? Como sepse, que é a infecção generalizada. Certo. E me fala um pouquinho, então, da cirurgia. Vamos falar da cirurgia em crianças, que você já disse que é mais simples, né? Claro. E da cirurgia no adulto. Sim. Quero saber, assim, como que é, quanto tempo, a recuperação, tanto para uma criança, o que pode, o que não pode. Vamos diferenciar, né? Na criança, as cirurgias, a gente sempre fala, são cirurgias de partes moles, as amígdalas, a adenoide, que a gente remove. Às vezes, no nariz, o procedimento é só uma cauterização nasal, porque a criança, de modo geral, ela não apresenta desvio de septo. E fora crianças com malformações ou doenças congênitas, não é o caso de grandes alterações orofaciais. Então, a cirurgia se resume a isso, a remoção da amígdala e da adenoide. Tem até alta no mesmo dia, os resultados são excelentes. Naquela primeira noite, o pai já percebe a criança respirando melhor. E você vive uma vida tranquila sem amígdala? Sim. As amígdalas... Qual é a função da amígdala no corpo? Até 1 ano de idade, ela tem uma função primordial da imunidade celular, que a gente pode dizer assim, né?
que é a primeira forma de imunidade. E após essa idade, após 1 ano, 2 anos de vida, outros órgãos vão assumindo esse papel de apresentação dos antígenos, que a gente poderia dizer assim, né? Que é o primeiro contato com as bactérias. Por isso que elas ficam na nossa boca, né? Então, por isso que geralmente faz depois dos 3 anos a cirurgia. Exatamente, porque além de passar o pico, o maior momento de crescimento da adenoide, a imunidade já está mais E nos adultos é a estabelecida. mesma coisa. Cirurgia feita, recuperação de 3 a 4 semanas. E bastante Exato. sorvetinho, né? Muito sorvete, açaí. Do gelado, né? Para recuperar, né? Exatamente, aí, abusar do gelado. E vale a pena lembrar que o adulto, já às vezes a cirurgia do nariz, ela é um pouquinho mais extensa, tem a questão do septo. A gente não faz só cauterizações, a gente faz a turbinectomia mesmo, que é a remoção de parte das conchas nasais. É uma cirurgia um pouco maior, vamos dizer assim. Por isso que vamos cuidar desde a infância, né? Tendo problema. Percebeu que a criança está roncando. Tem na apneia do sono, vai ao otorrinolaringologista É e fundamental. descarte tudo, né? Fundamental. Obrigada, doutor. Essa é a sua rede social? Exato. Gustavo, muri.otorrino? Exato. Quem tiver dúvidas pode mandar seu link. Temos bastante conteúdo e informação para o público leigo também. Tem algum espaço, alguma clínica que você queira que Sim, você atende? eu atendo na Clínica Facial, fica na Avenida Paulista, esquina com a Bela Sintra. E também na Clínica Oslo, no Tatuapé, na Rua Serra de Jureia, 770. Obrigada, doutor. Imagina. Obrigada, viu? Eu Volte que sempre. agradeço. Tá Nós vamos para um certo. rápido intervalo comercial, viu, gente? É um minutinho só e a gente já volta com muito mais para você que não tá de top.